Então, nessa ação penal 503-7800, depoimento do senhor Lincoln Antunes de Medeiros. Senhor Lincoln, eu sou juiz desse processo, o senhor foi chamado como testemunha. Serão feitas algumas perguntas ao senhor, eu vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Ok. Vou advertir o senhor por força de lei apenas que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui aos defensores, advogados do senhor José Aldelmário e Agenor Medeiros, que arrolaram o senhor como testemunha. Ok. Obrigado, excelência. Senhor Lincoln, boa tarde. O senhor foi funcionário da Boa Petrobras? tarde. Sim. Por quanto tempo, senhor? Olha, eu entrei na Petrobras em 74 e me aposentei em 2010. Durante 36 anos, né? O senhor participou de comissões de licitação? Várias. Especificamente sobre a obra do Sempre, o senhor participou? Sim, participei. O senhor lembra qual foi a empresa, quais foram as empresas convocadas para a ata de negociação? Olha, eu sei que as grandes, né, que a gente ouviu, a OAS, a do Sul, como é que é o nome? Agora, mas vamos botar essas grandes empresas todas aí, as 13 que estão em voga aí no Lava Jato, essas foram convidadas, com certeza, porque quase sempre eram, né? Certo. E mais a H. Torres. Mas eu acho que a pergunta é sobre a negociação, né? Isso. Não na licitação. Quem foi convidado para a negociação, depois do resultado, vamos dizer, depois da classificação da licitação. Ah, sim. Perfeito. Foram convidados a OAS, a H. Torres, que tinha sido a primeira colocada, e mais uma empresa. Então as três que ficaram primeiro colocadas foram convocadas. Eu não estou lembrando da outra, mas OAS faz. Mas é suficiente isso. Isso. Se você recordar, o senhor pode dizer que não se recorda. Não Certo? tem problema. Não estou recordando da outra que foi chamada. É correto. Mas. Oi, desculpa. Pode continuar. Pode falar. Então foram essas três que foram convidadas. É correto dizer que é convocada a primeira colocada para tentar abaixar o preço? Olha só, essa era uma coisa que relativamente nova na Petrobras, que a gente, depois que tinha um preço, aquela que fosse vencedora, a gente negociava com ela. Você pode dar um abatimento, alguma coisa. Aí, aquele porquê do abatimento? Não, porque você está com os preços aqui, esse ou aquele, acima da média do mercado e tal, e tentava, de alguma forma, negociar. Mas depois, com o decreto aí, que ficou mais favorável para a Petrobras, e veio uma ordem também da diretoria, não sei de quem, que deveria ser negociado com as três primeiras, porque ficaram perto o preço. Então a gente daria uma chance novamente. Desculpe, eu sou até contrário a isso, mas era a ordem. Então a gente chamava as três primeiras colocadas e pedia que cada uma trouxesse um preço, vamos botar assim, desse um abatimento e trouxesse um novo preço. A W Torres. Aí foi feita dessa forma. A W Torres virou e falou assim: bom, como o meu preço foi 1 bilhão e 50 milhões, o outro foi 1.200, eu não vou dar abatimento não, para mim tá legal aí, tá, tudo bem. Então chama a segunda, que eu até pedi que fosse feito junto, uma atrás da outra, para que não se passasse uma informação por fora. Qual que era a função? Aí entrou a segunda. Desculpa. Pode continuar. Desculpa. Então foi chamada a segunda empresa, que aí já veio e entregou, falou: olha, nosso preço vai ser tal. Aí deu aí uns valorezinhos abaixo da H. Torres, e a outra também manteve o preço. Quer dizer, essa segunda passou a ser a primeira colocada. Certo.
houve algum tipo de interferência? Qual que era a função do senhor dentro da comissão de licitação? Existia uma função específica? Não, olha, no caso, eu fazia até parte, vamos botar assim, eu era o representante da sede lá na unidade, lá no SEMPES, no caso. Então, ele tinha lá os técnicos, que tinha vamos botar, o coordenador da comissão, e eu ficava ali para ver se eles estavam fazendo a coisa normal e tal, certo? Se a documentação que estava entregando estava tudo certo, era isso. E, vamos botar, a maioria das opiniões venciam, né? E isso era uma regra também, negociar com as três e ver quem é que poderia dar o desconto, passaria a ser o novo, vamos botar assim, ganhador da licitação. Alguma vez o senhor recebeu qualquer tipo de interferência do senhor Pedro Barus com o Renato Duque? Não, diretamente, de jeito nenhum. Indiretamente? Não, eu digo assim, as ordens que vinham, eu não sei quem deu, entende? É para fazer assim, tá? Passou a ser assim, era uma regra. Isso que eu estou falando aqui, passou a ser a regra da Petrobras. Regra... Que antes a gente não negociava. Certo. A regra para baixar o preço, é isso? Isso, para baixar o preço. Objetivando, obviamente, o melhor preço para a Petrobras. Exatamente. Tá. Quem era o coordenador da comissão de licitação? Rapaz, eu não me lembro o nome dele, mas era um engenheiro lá do SEMPES, mas eu não me lembro o nome. O senhor Carlos Amigo? Não? Não, o Amigo, ele era o chefe, vamos botar assim, ele era da sede e que era o responsável pela obra do SEMPES. Então ele era um gerente executivo. Certo. Então ele nem participava dessa comissão, não. Certo. Ele ficava na sede, né? E ficava, vou botar assim, procurando saber as respostas, porque essa licitação estaria dentro do empreendimento dele. O senhor Rogério Macedo? Não era o coordenador. Não se recorda. Não. O senhor tem conhecimento de algum descredenciamento da W Torre? Tem algum... Não. Não? Que eu saiba, na época, simplesmente ela perdeu porque ela não deu o batimento e a outra deu lá um valorzinho abaixo, que eu até falei, poxa, tão perto, né? Mas era isso, a regra era essa, então ganhou a outra. Eu não sei se foi a OS ou se foi uma outra da Bahia também, mas foi uma terceira lá que ganhou e simplesmente ficou assim, né? Ok. Sem mais perguntas, excelência. Os outros defensores têm indagações? Ministério Público. Sem perguntas. Você de acusação. Um esclarecimento do juízo. O senhor mencionou que era uma regra essa negociação, mas era uma regra chamar desde logo as três primeiras empresas para essa rodada de negociação? A regra não era chamar a vencedora para negociar? Antes, vamos botar assim, durante muitos anos eu fui, vamos botar assim, coordenador de muitas comissões e sempre era isso, a gente chamava a vencedora. Mas depois, fala, não, vamos fazer uma coisa, como os preços estão próximos, e esse próximo, sei lá se era 10%, não tinha uma regra muito não. E a gente chamava as três primeiras para poder negociar. Como? A gente dava, vocês revisam porque o preço ainda está acima do que a gente estava pensando. Então vocês revisam o preço, vê se pode dar algum abatimento e apresenta esse preço na segunda-feira que vem. Tá. Isso começou, essa ideia de chamar as três, começou então nessa licitação do Novo SEMPES? Não. Já vinha sendo feito assim. Ah, já vinha sendo feito dessa forma? Já. Várias negociações já com os preços assim. Tá próximo? Então chama para negociar, porque de repente a outra dá um abatimento por qualquer motivo e a Petrobras sairia ganhando. Passou a ser essa forma. E no caso do Novo SEMPES, o senhor simplesmente aplicou essa regra ou o senhor recebeu alguma determinação de alguém especificamente para, nesse caso específico, chamar as três primeiras? Não, olha, eu trabalhava
no setor de contratação, na área de contratação. Então, toda nova regra ia para lá, era disseminada entre todos passaram a fazer isso. Agora, quem foi especificamente, pode ser que seja lá o chefe do setor, né, que era o Enio na época, mas eu sei que isso passou a ser, vamos botar assim, a ser uma regra, né, para todos da gerência. Qualquer um faz a negociação dessa forma. Certo. Lá qualquer um dos colegas... Senhor Lincoln, tá bom, é suficiente. Eram esses esclarecimentos do juízo? Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Lincoln Antunes de Medeiros.